Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham feito a atividade. O objetivo aqui é interagir com vocês, fazer como a gente faria em sala de aula, tá? Se você não estiver contribuindo aí na sua casa, pegando a sua apostila, acompanhando os conteúdos que a gente está trabalhando com vocês aqui, respondendo com antecedência, né, para fixar o conteúdo antes da prova, porque nós vamos ter prova quando nós voltarmos. É importante que você esteja preparado. Se você não estiver fazendo nada disso, não adianta eu chegar aqui para corrigir uma atividade com você, tá certo? Para poder ajudar aí naquilo que você já teoricamente deveria ter feito, tá bom? Então você precisa se dedicar ao longo desse tempo para que as coisas fluam e a gente consiga aí ter uma sintonia, tá certo? Para quando for na hora da prova você não tá aí sem entender nada. Então aqui nós vamos iniciar a correção da atividade que eu passei para vocês na semana passada, que vocês já fizeram, e a gente vai fazer agora só a correção, tá bom? Então vamos lá para a questão 1. A questão 1, na página 52 da sua apostila, volume 5, diz o seguinte: os platelmintos são animais triblásticos e acelomados. O que essa informação significa? O que essa informação significa? O que significa um animal triblástico? Significa que é um animal que possui 3 folhetos germinativos. Quais são os folhetos? Endoderma, mesoderma e ectoderma. E um animal acelomado significa o quê? Que é um animal que não possui celoma, tá bom? Responde aí. Então, vou colocar aqui, ó. Então, vamos colocar a resposta aqui. Os platelmintos são animais triblásticos por possuírem, são os primeiros animais que possuem 3 folhetos germinativos, certo? Os platelmintos são animais triblásticos por possuírem 3 folhetos germinativos. Endoderma, mesoderma e ectoderma. Ok? Não possuem celoma. O celoma é o quê? É uma cavidade, né? A cavidade geral do corpo. Tá certo? Eu nem vou descrever isso aqui. Eles não possuem celoma, por isso são considerados acelomados. Tá bom? Essa é a resposta da questão 1. Você vai organizar aí, tá certo? Então, essa é a resposta da questão 1. Você vai colocar aí dessa forma. Os platelmintos são animais triblásticos por possuírem 3 folhetos germinativos. Quais são os folhetos? Os primeiros animais dentro dos grupos dos filhos dos animais que possuem 3 folhetos germinativos, né? Porque os quinidários nem as esponjas não possuíam os 3, só possuíam 2. Então, os platelmintos vão ter endoderma, mesoderma e ectoderma. Eles não possuem celoma, por isso são considerados acelomados. A2. Sobre os platelmintos, é correto afirmar: letra A, entre a epiderme e o intestino apresentam a mesogleia, camada gelatinosa que confere o aspecto gelatinoso típico destes animais. Isso não é verdade, a mesogleia a gente viu lá nos quinidários. Letra B, a eliminação de excreta nitrogenada ocorre exclusivamente através dos protonefrídeos e o excesso de água é eliminado pela superfície do corpo. A gente falou sobre protonefrídeos? Não, foi? C. Apresenta cavidade digestória com 2 aberturas para o exterior, boca e ânus. Olha só a letra C, está dizendo que os platelmintos têm boca e ânus. Eu sei que a gente viu na aula passada que os platelmintos não possuem ânus. Eles têm boca, mas as excretas deles não são liberadas através do ânus porque eles não têm esse órgão. Letra D. Incluem exclusivamente animais de vida livre. Animais de vida livre, conhecidos vulgarmente como planárias. Dentro do grupo dos platelmintos só tem as planárias? Ou eu vou ter outros organismos?
Eu vou ter outros organismos, né? Eu vou ter organismos que são parasitas também. Letra D não está certa. Vamos para a letra E. Além das formas de vida livre, existem também formas parasitas do ser humano, como o gênero Taenia. E aí, está correto? Correto. Marca a letra E. Você vai marcar aí letra E como alternativa correta. Vamos para a questão 3. Os platelmintos pertencem ao primeiro grupo de animais a possuir um sistema excretor. Isso é verdade, lembrem. É o primeiro grupo de animal que tem um sistema excretor. Nós vimos isso na última aula. Este é bastante primitivo, formado por células flama, um tipo de célula especial, né, no sistema excretor. A principal função dessas células é fazer o quê? Letra A. Remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sangue e lançá-los para o intestino. Existe um tipo especial de sangue nos platelmintos que vai pegar esses resíduos e vai lançar no intestino? Não. Letra B. Remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sistema circulatório e lançá-los para o exterior. Acontece isso nos platelmintos? Não. A excreção acontece de que maneira? Nós vimos aí o processo de excreção, né? Por essas células flama. Não acontece aí através via sistema circulatório, que lança para o exterior. Não acontece dessa forma nos platelmintos. C. Remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do tecido epitelial e lançá-los para o intestino. Também não. Letra D. Remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do ectoderma e lançá-los para os túbulos de Malpighi. Olha só, o túbulo de Malpighi são órgãos especializados do sistema excretor e os platelmintos não têm isso. E a última, remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do mesoderma e lançá-los para o exterior. É isso mesmo, né? Que as células flama fazem. Olha só, deixa eu ler para você para te lembrar, na página 47. Sistema excretor dos platelmintos é formado por um conjunto de células especiais, denominadas células flama ou solenócitos. Para que a excreção aconteça, existem canalículos que percorrem todo o corpo dos platelmintos, ligando-se em uma das extremidades os poros excretores e a outra as células flama. O contínuo batimento dos cílios, né, dessas células, faz com que ocorra um fluxo intenso de água no metabolismo celular para o interior dos canalículos que vão estar ali presentes. Isso proporciona equilíbrio osmótico para a saída de quê? De resíduos pelos poros excretores, através dessas células flama, localizadas na superfície do corpo do animal. Então, é a partir daí, dessas células flama, que os resíduos que estão dentro do corpo do animal vão para fora do corpo do animal. Que resíduos são esses? Excesso de água e resíduos nitrogenados. Letra E. Marca a letra E, que a letra E está correta. Vamos para a próxima questão. Pronto, aqui na próxima questão, questão 4. Considerando o processo reprodutivo das planárias, que leitura se pode fazer desta tira? Vamos ler a tira. As lutas não teriam fim. Aqui nós temos duas planárias, né? Fazendo fum. De repente aparecem várias planárias. Então, que leitura nós podemos fazer desta tira? Vocês lembram que as planárias, elas são seres que conseguem fazer regeneração do seu corpo. Se eu cortar uma planária ao meio, ela consegue se regenerar e se transformar em duas planárias através de uma reprodução que eu chamo de reprodução assexuada. Ela pode fazer isso sozinha ou quando ela é cortada por algum predador. Se por acaso eu ou você cortarmos uma planária ao meio, ela consegue regenerar as duas partes. Então, que leitura a gente pode fazer dessas tirinhas? Que mostram duas planárias se esfaqueando ali, se lutando, né, com espadas, e de repente aparecem muitas outras planárias. Você vai ter que explicar isso aí. Então, vamos explicar assim, da seguinte forma, de maneira resumida, né, porque o espaço é pequeno. As planárias podem se reproduzir assexuadamente pelo processo de laceração, que é a maneira como elas conseguem fazer essa reprodução assexuada. Assim, ao serem cortadas, não é? Como a tirinha está mostrando aí, na questão 4, elas originam outro indivíduo,
fazendo com que haja essa multiplicação que a gente está vendo na tirinha, né? Então, vamos lá para a resposta. Vamos colocar as planárias podem se reproduzir assexuadamente pelo processo de quê? Laceração. Assim, ao serem cortadas, que é o que está mostrando a tirinha, originam outros indivíduos. Podem originar outros indivíduos. Pronto. Olha só. Respondemos a questão 4. Agora vamos para a questão 5. Uma pessoa com esquistossomose, que é uma doença causada por platelminto, lembra? O esquistossoma monzoni é um platelminto e ele vai estar lá, né, participando de um processo, né, em 2 hospedeiros, um hospedeiro intermediário, um hospedeiro definitivo, como a gente já viu. Então, diz aqui, uma pessoa com esquistossomose mudou-se para uma unidade da Federação Brasileira, onde essa doença não ocorre. Considerando o ciclo dessa verminose, se as fezes dessa pessoa contaminarem a água dos rios dessa região, poderão iniciar a disseminação da doença, levando à contaminação de outras pessoas? É uma pergunta, né? Considerando o ciclo dessa verminose, se as fezes dessa pessoa contaminarem a água dos rios dessa região, poderão iniciar a disseminação da doença, levando à contaminação de outras pessoas? Justifique sua resposta. Poderá acontecer isso? Precisa ter um fator aí importante para que isso aconteça. Lembrem do fator. Eu acabei citando já no início da pergunta. Sim, né? Pode acontecer sim a contaminação, mas é necessário que aquele rio tenha um hospedeiro, né? Um hospedeiro intermediário da larva miracílio. Lembra? É necessário que haja uma contaminação ali do caramujo. Então, vamos colocar aqui a resposta da nossa questão 5. Se houver a presença do caramujo, não é qualquer caramujo, é um tipo específico de caramujo, Bionfalaria, com PH. Bionfalaria, na água do rio, sim, pode haver contaminação. Agora, vamos justificar melhor isso aqui, tá? Nos locais onde não há ocorrência da doença, geralmente não há o caramujo, tá certo? Assim, não pode ocorrer a disseminação da esquistossomose na população. Porque o esquistossoma monzoni não tem o hospedeiro intermediário para completar o seu ciclo, tá bom? Se não houver o caramujo, o esquistossoma monzoni não terá um hospedeiro intermediário. Não é isso? Deu para entender? Então, vamos lá. Eu preciso ter o caramujo presente. Se houver a presença do caramujo bionfalaria na região, naqueles rios, sim, uma pessoa poderá ser contaminada. Mas se não houver o caramujo, que é o que geralmente acontece nessas áreas onde não há esse tipo de doença, o esquistossoma monzoni, que é o parasita, o protozoário que vai parasitar a pessoa, não terá um hospedeiro intermediário e, portanto, não tem como o hospedeiro intermediário liberar aquela larvinha que a gente viu, que é a cercária, e a cercária entrar dentro de outro ser humano, tá certo? Vamos para a questão 6. Compare os ciclos de ateníase e da cisticercose e escreva 2 diferenças nas formas de contaminação e desenvolvimento do verme nessas 2 doenças. Lembra que nós vimos aí o ciclo da ateníase. A ateníase é uma doença que atinge o sistema digestivo dos seres humanos. E a cisticercose, ela é causada pelo mesmo indivíduo, pela mesma espécie que causa a ateníase, que é a Taenia saginata ou a Taenia solilum, mas qual é a diferença? Na cisticercose, a doença aqui atinge o sistema nervoso, né? A gente viu lá que ela atingiu o cérebro, o encéfalo, né? Do indivíduo. Então, você vai comparar os ciclos das duas e escrever
escrever duas diferenças nas formas de contaminação. A teníase. Como é que a pessoa pode adquirir teníase? Vocês lembram? Através da carne contaminada com cisticercos, não é? A carne de quê? Carne de porco ou carne de vaca, né? Ou carne de suíno ou carne de bovino. Então, a pessoa vai adquirir a teníase através da contaminação por carne mal passada. Já a cisticercose, onde a pessoa engole não a larva, mas o ovo, tá certo? O ovo da tênia, que é diferente, porque na teníase nós engolimos o cisticerco que está na carne do animal, enquanto que na cisticercose nós engolimos o ovo. E esse ovo pode estar onde? A pessoa pode adquirir cisticercose de duas formas, vocês vão ter que colocar aí. A primeira forma de adquirir cisticercose é quando você se alimenta, por exemplo, de frutas e verduras que foram contaminadas por fezes de pessoas que estavam doentes com teníase. Então, você vai adquirir aquele ovo na fruta e na verdura que foi mal lavada, né? Porque foi aguada com águas contaminadas. A segunda forma de você adquirir cisticercose é quando você já é portador da teníase e ao ir ao banheiro, quando a pessoa vai ao banheiro defecar, ela está com as mãos sujas, ainda com ovos da tênia, e coloca essa mão na boca. E aí ela vai se autocontaminar com ovos, adquirindo assim a segunda doença, que é a cisticercose. Deu para entender? Se não tiver dado, fala, comenta, manda mensagem, tá? Tem que ficar bem claro. Então, vamos colocar aqui a resposta dessa questão 6. Eu vou colocar aqui teníase. Na teníase, a contaminação acontece por meio de quê? Ingestão de larvas, por meio de carne mal cozida, né? Mal passada. Não é? As larvas de quem? Da tênia, né? Larvas da tênia. Vamos colocar larvas da tênia. Por meio de carne mal passada. A larva, ela vai fazer o quê? Ela vai se instalar no nosso intestino e se desenvolver no verme adulto. Né? Que a gente chama de solitária. Esse verme adulto nós chamamos de solitária. Eu vou até colocar entre parênteses aqui, solitária. Já na cisticercose, o que é que vai acontecer na cisticercose? A contaminação acontece por ingestão de quê? De ovos. Ovos de quem? Da taênia também. Pode ser qualquer uma das duas. Taênia sólida ou taênia saginata. Ovos da taênia, não é? O que é que vai acontecer com esses ovos? Os ovos, eles vão passar por um processo, você lembra? Os ovos, eles vão estar presentes em água, pode ser em água e alimentos também, contaminados. Os ovos, eles se desenvolvem, eles viram larvas e vão para o cérebro, mas eles também podem ir para os pulmões, tá certo? Existe essa possibilidade também, são os locais preferidos deles. Então, vão para o cérebro e pulmões. E vão se alojar lá. Então, olha só. Na teníase, eu tenho a contaminação por ingestão de larvas da taênia por meio de carne mal passada. A larva se instala no intestino e se desenvolve no verme adulto, que a gente vai chamar de solitária. Já na cisticercose, a contaminação acontece por ingestão de ovos da taênia presentes em água e alimentos, né, que foram contaminados, mas também pode ser por autoingestão, né, como eu falei para vocês. Os ovos viram larvas e vão para o cérebro e pulmões da pessoa, que podem causar aí diversos problemas a partir desse momento, tá certo?
Eu espero que tenha ajudado vocês aí na correção. Se você fez, mas ficou incompleta, completa a sua questão. Deixa para quando voltarmos eu poder passar o visto na apostila de vocês, tá certo? Não deixem de preencher todas as questões, tá bom? Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre nematelmintos, né, que são os próximos vermes, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo.